Rafa, sua família é histórica. Seu pai tem uma tradição aqui da cidade. Quem é Redó para você? Bom, eu vou até um pouquinho mais adiante. Eu acho que antes de Redó, de Luiz Redó, que é meu pai, eu acho que tem também seu Ramon, que foi a primeira mercearia na cidade de Mongaguá, né? Seu Ramon e Dona Guilmar. Minha avó é viva até hoje. Meu Nossa. avô, seu Ramon, eu não pude conhecer. Mas assim, é algo impressionante, Thiago. Campanha política, ou quando a gente está na rua, aonde a gente vai na cidade, todo mundo sempre comentou e sempre comenta da mercearia do seu Ramon. A gente fala isso da história, do passado, porque era algo assim, era algo da época. Você ir numa quitanda, numa mercearia, comprar arroz, você comprava ainda no saco, né? Você pesava quanto você queria ali, não vinha já embalado o arroz, o feijão. Então era a mercearia da cidade que abastecia toda a cidade, né? Então, um dos primeiros comerciantes, assim como lindas histórias também de grandes pessoas aqui, de grandes famílias na cidade, mas eu começo já por seu Ramon e Dona Guilmar, e do outro lado, meu avô Roque e Dona Dulce, né, os pais da minha mãe, que são falecidos hoje já, mas eles tiveram uma grande importância dentro da Igreja Católica na cidade de Mongaguá. Sim. Eles cresceram com a Igreja Católica aqui em Mongaguá, fizeram sempre parte da história também dos Vicentinos, que é um grupo dentro da igreja, que faz beneficências, né, faz ações sociais. E então, seu Roque, Dona Dulce, seu Ramon e Dona Guilmar foram esse A, B, C e D que você disse aí, para vir depois Redó, né, que é um professor de educação física também, colega teu, e que se aventurou na parte política da cidade, né? E ele entra lá em meados de 76, 79 na política e veio construindo uma longa história, né, de 7 mandatos de vereador, 3 mandatos de presidente de Câmara, vice-prefeito, né? E depois, quando ele aposentou, quando a gente conseguiu aposentar ele, veio eu. E minha mãe, Eliane Freire, também, que falecida, mas que foi uma grande professora na cidade de Mongaguá, lecionou por também, colega Eu ia praticamente, falar isso agora também. lecionou por muito tempo, escola Araci, lecionou na zona rural. Então, o que é bacana de tudo isso que você fala do fruto? Quando a gente está na rua, quando a gente está na cidade, muitas vezes a gente fica muito tempo sem ver muitas pessoas, né? E aí as pessoas sempre lembram, sempre se remetem a essa Tem o link. história gostosa que foi Mongaguá, né? Falando que estudou ou foi aluno da minha mãe, ou que teve alguma passagem histórica dentro de clubes de futebol, por exemplo, com meu pai, ou na política mesmo, e principalmente na igreja católica com meu avô Roque e no comércio do seu Ramon, porque ele era um espanhol, seu Ramon, e eu não conheci ele, na verdade. Ele faleceu em abril, eu nasci em agosto de 1987. Mas eu conheço toda a história do meu avô porque as pessoas me contam. Isso que é bacana. E eu ouvi muito do meu pai, né, da minha irmã Carol, todo mundo. E eles tinham como o meu avô Ramon uma figura na cidade. Era aquele espanhol grandão, alto, que falava palavrão, que não era de trato muito, de ter muito traquejo com os clientes. E isso parecia que cativava mais ainda os clientes. Então, era um cara que ficou marcado. Então essa história é muito bacana, isso é o que formou eu, minha irmã, né? E agora tem minha outra irmã, Maria Fernanda também. E meus tios que são ligados aí ao ramo do surf, né? Da história do surf de Mongaguá, que é o Wagner, né? E o Zé Ricardo, eles que também se aventuraram, eu acho que já veio aqui, né? O Luiz Baleia. Baleia Baleia sim. já teve Baleia, aqui e Baleia eles estreou o nosso estreou, podcast. pô, Primeiro estrearam com chave de surfista. ouro. Não, então. Eu falei, Baleia, você é o cara. Primeiro surfista, primeiro episódio. Ele estrearam com chave de ouro. Então, essa história toda acompanharam, né, naqueles momentos lá de 70, 80 de Mongaguá, foram eles que praticamente curtiram essa fase aí. E a gente fica nesse saudosismo aí, nesse histórico aí, né? E é bem gostoso viver um pouco isso também, de certa maneira, né? Ser fruto um pouco dessa maneira. Aí vem a terceira geração, Rafael Redó, né, Carol, vem os filhos, e aí vão construindo também a vida e fazendo também, de certa maneira, a história. E é interessante, Rafa, que no penúltimo episódio, o Marcelo
Diano esteve aqui, o historiador, e falando isso, ele está aqui hoje. Ele Ele tá comentando aqui. Marcelo, um abraço. E no meio do podcast dele, ele falou, cara, eu tenho um professor vivo, que é o Luiz Redó. O cara manja muito da história de Mongaguá. Ele me consulta, eu consulto ele direto. Ele é meu professor, cara. É legal o Diano falar isso, porque o Diano é o cara que vive, escreve a história de Mongaguá, e sem ser um mongaguaense de fato, nascido em Mongaguá, Nato, ou né? nato, né? Mas ele é um cara apaixonado também, esse entusiasta, e ele teve, fala hoje assim do Redó, mas muito mais do que Redó, ele teve o prazer, talvez, de contar a história com pessoas vivas. Ah, né? sim. Várias. Sim, O sim. Carmona, ele teve como um Carmona, um cara ali também, Parceiro. parceiro. Enfim, Dona Araci, salvo engano, ele Sim. viveu também diversas famílias, diversos sobrenomes de Mongaguá. Ele foi lá e pesquisava e ficava na porta da pessoa e que queria falar com a pessoa e queria Não, contar a história. Ele contou a história aqui que ele descobriu a Agenor de Campos. Sim, quem foi a Agenor de Campos? Cara, Diversos nomes. 5 dias ele ficou procurando nos arquivos, procurou em todos os cemitérios. Falando nisso, aproveitando o merchandising, se você não assistiu ainda a live do Marcelo, pesquisa no YouTube Marcelo Diano, que você vai achar aqui do Loas TV. Vale a pena. Fora os livros escritos e tudo mais, o Marcelo é esse cara realmente que consegue colocar no papel ali para que a gente não perca a história da cidade de Mongaguá. É verdade. Rafa, e pra quem não sabe, a piscina municipal leva o nome da sua mãe. Pois é. A piscina municipal é uma história até legal, porque meu pai era vereador, né? E minha mãe faleceu em 1999. E aí ele já tinha de uma outra cidade aí. Quando você viaja, quando você passeia ou você está em alguma outra cidade, você acaba querendo ver o que tem de diferente em outros lugares para você trazer para sua cidade. E meu pai era muito isso, saía e queria conhecer os equipamentos públicos, o que tinha. E ele viu que em uma certa cidade tinha uma piscina municipal que dava aula, né, para as crianças da rede municipal de ensino e tal. E ele, como vereador ali, na época até o prefeito Jacó, ele encampou essa ideia com o Redó e construíram a piscina municipal ali na Vila Atlântica, né, do lado da Escola Cassimiro. E, infelizmente, logo depois entre a execução ali da obra, tudo, a inauguração e tal, minha mãe veio a falecer. E minha mãe, professora da rede, né, municipal aqui, da rede estadual, mas bem conhecida, o prefeito quis agraciar em homenagem a ela, né? É até engraçado porque a gente brincava assim, pô, mas minha mãe não sabia nem nadar. Mas a homenagem é o que vale, né? E ficou marcado ali por tudo essa construção do que houve. E hoje foi uma grande referência a piscina municipal da Vila Atlântica.